na vida de mais de 1.000 trabalhadores. Eu estou falando de maneira direta, porque de maneira indireta, cidades inteiras podem ficar com o serviço de saúde pública comprometido, caso a Justiça do Trabalho tenha um entendimento diverso ao do que está defendendo a classe trabalhadora. Eu vou dizer o porquê. Ontem foi notícia em todo canto o entendimento, né, a opinião, o olhar da Procuradora do Trabalho, Marielle Cardoso. O que ela disse? Eu vou tentar traduzir de uma maneira assim bem popular, bem rasa, bem superficial do ponto de vista jurídico, né? Porque eu não tenho autoridade para falar do ponto de vista jurídico com rigor técnico. Mas o que a Procuradora do Trabalho falou, resumindo a ópera, foi o seguinte: ela falou o seguinte: olha, o governo do Estado, o senhor e os sindicatos aí que estão falando a respeito desse projeto de lei, que vai mandar para a Assembleia Legislativa, que vai incorporar os trabalhadores do Instituto de Gestão de Saúde do Acre aos quadros da Secretaria de Estado de Saúde, aos quadros do governo do Estado, isso aí é inconstitucional. Foi o entendimento da Procuradora. Mas entenda, a Procuradora não tem autoridade para decidir. Quem decide é a Justiça, quem julga é a Justiça. Então a Procuradora, o papel dela foi o seguinte, o papel dela é de fazer com que se cumpra a lei. Então, se tem algumas instâncias que estão se movimentando em desacordo com a lei, é obrigação dela fazer o que ela fez. Ela fez, está no papel dela, dizer, olha, o que está aí diz respeito à Constituição. Esses trabalhadores não fizeram concurso público para serem incorporados aos quadros do Estado. Então, esse projeto de lei aí que vocês estão articulando aí, o governo falando que vai mandar um projeto de lei dessa natureza, é inconstitucional, foi o que disse a Procuradora. Ocorre que até o sindicato, pelo menos nas primeiras conversas que eu tive, os sindicatos entendem que é inconstitucional mesmo. Esse projeto de lei aí que o governo está mandando para a Assembleia não atende às expectativas da classe trabalhadora. E sabe o que pode acontecer, parceiro, se essa situação não for definida? Esses trabalhadores que atualmente estão no interior do Estado podem simplesmente ser demitidos e saírem de lá. Cidades como Feijó, Arauacá, Jordão vão ficar sem serviço público de saúde. Você acha que eu estou vendendo o caos? Não. Eu estou só falando uma situação hipotética, mas que alguém precisa bater o martelo. E a Justiça precisa ter um entendimento, me parece que de ordem até social, para poder equacionar essa situação aí. Mas é claro que eu dei só uma panorâmica, porque quem vai detalhar para nós aqui todo esse problema, que remonta ainda à criação do antigo Pró-Saúde, não é isso? Que nem existe mais. Agora é o Instituto de Gestão de Saúde Pública do Acre, o IGESACRE. Quem vai falar conosco é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Adailton Cruz. Adailton, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Eu já começo agradecendo mais uma vez o convite e para nós é um prazer estar aqui para estar expondo para a população e também para esses trabalhadores essa situação que parece um pesadelo. Desde 2008 até a presente data, essa situação parece-me que é um pesadelo, principalmente para esses trabalhadores que parece não ter fim. Mas nós estamos aqui, estamos trabalhando para ver se a gente consegue resolver. Olha, Adailton, eu confesso que me parece que foi até na edição de ontem. Se não foi na edição de ontem, foi na edição de antes de ontem, aqui no Gazeta Entrevista, eu estava apresentando ao programa e a assessoria do Sintesac mandou um material falando a respeito do entendimento das assembleias que vocês fizeram para discutir esse assunto
falava a respeito dessa incorporação. E eu, no programa, no ar, eu levantei esse questionamento. Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento do direito, mas incorporar trabalhadores do IGESACRE aos quadros do Estado, isso aqui me parece que é algo muito simples de se derrubar do ponto de vista jurídico. Tem que fazer concurso público. A pergunta é, esses trabalhadores, eles fizeram concurso público? Como é que eles podem ser incorporados, o Adailton? Se eles não fizeram concurso público, que defesa que vocês fazem? Muito bem, tá. A sua pergunta é bem pontual e esclarecedora. É importante deixar claro para a população em geral, para o próprio órgão de justiça, aí o MPT, e até para o MPE, que hoje nós temos 1.027 trabalhadores no IGESAC, aproximadamente. Desses, aproximadamente 900 entraram lá por meio de concurso público. Nós temos, inclusive, edital que foi publicado, nós temos o processo seletivo com provas e títulos, e esses trabalhadores que lá estão fizeram concurso público na época 2008 e 2012. O que nós estamos defendendo é um direito líquido e certo desses trabalhadores. Existe um grupo que lá está que não fez, e esses nós não estamos defendendo a incorporação nem a permanência dele, mas aqueles que estudaram, que prestaram prova, se inscreveram, cumpriram os requisitos de editais como rege o concurso, esses merecem, e esse é o nosso grande desafio, dar a esses trabalhadores o direito que é deles. Mas, Adailton, o ProSaúde era uma instância pública? O ProSaúde, ele é uma instância pública. O que aconteceu em 2008 foi que o governo criou uma anomalia. Não se pode, um ente público, criar um ente privado. Como é que eu vou criar um ente privado e financiar ele, gerir ele? Na verdade, a estrutura do ProSaúde é de uma fundação pública, uma autarquia, estilo fundação hospitalar. Só que na época, em 2008, criaram-se essa anomalia que não pode. Como é que o ente público vai criar um ente privado para ele financiar, pagar, ele gerenciar com toda a estrutura pública? Então, o próprio Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 2013, em um julgamento individual, reconheceu que o ProSaúde é uma fundação pública. E se ele é uma estrutura pública, porque é gerenciada, é financiada e mantida toda com recursos públicos, os servidores que lá estão, que entraram por meio de concurso público, são servidores públicos. Essa é a nossa defesa e essa é a linha que os nossos advogados acreditam e que nós vamos defender até o último dia. Nós tivemos, o ano passado, uma tentativa do governo de salvar esses trabalhadores com a falsa ideia de que o IGESAC ia salvar. E não vai, porque o IGESAC continua sendo privado e, na verdade, o que o governo fez foi abrir uma porta para terceirizar 40% dos serviços de saúde. Ô Adailton, agora a dúvida permanece. Esses 900 e poucos trabalhadores que você defende para que sejam incorporados, eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você me responda sim ou não. Eles fizeram concurso público para a Secretaria de Estado de Saúde? Eles fizeram concurso público para o ProSaúde à época. Fizeram o concurso público edital na forma que a legislação prevê. E por que o governo tem que incorporá-los agora, se não é a Secretaria de Estado de Saúde o órgão para o qual eles foram selecionados? Porque essa criação da estrutura do ProSaúde, ela foi criada de forma errada. Ela é uma estrutura pública. Só que, infelizmente, a lei deu esse regime dele como privado, seletista. E nós entendemos que e o judiciário também entende, e os nossos advogados. O que nós estamos pedindo é que o governo altere a lei 2031 que criou o IGESAC na sua natureza, no seu artigo 1º. Ao invés de ser uma entidade privada, que ela seja uma entidade pública, uma fundação pública. Se o governo alterar esse dispositivo da lei 2031 de 2008, nós entendemos que fica totalmente constitucional e esses trabalhadores são, sim, anexados à estrutura do Estado.
Agora, esse é o grande problema, o grande gargalo. O governo insiste em não mudar essa natureza jurídica. É por isso que hoje esse projeto, mesmo sendo a melhor proposta que o governo já fez até hoje, porque em extinguir o IGESAC, ele extingue também uma porta para a terceirização, ainda é, de certa forma, questionável a constitucionalidade, porque a sua natureza jurídica continua privada. E o Estado não pode ter dois regimes. Ou ele é regime jurídico único, ou é seletista. O Adailton, na verdade, o governo, pelo que eu estou percebendo, o governo está ali numa corda bamba, tentando minimizar os impactos políticos entre a classe trabalhadora ligada ao sindicato dos trabalhadores em saúde, e, na verdade, o governo não está conseguindo agradar a ninguém. Porque, pela tua fala, e reforça a conversa que eu tive com colegas teus, os sindicatos entendem que esse projeto de lei que o governo está enviando para a Assembleia Legislativa é inconstitucional também, né? Da forma que está, com esses dois regimes diferenciados, é sim questionável. Mas nós estamos tentando convencer o governo a alterar sua natureza jurídica. Para você ter uma ideia, se a natureza jurídica do IGESAC mudar para pública, a própria promotora que se manifestou aí pela inconstitucionalidade, ela não tem mais alcance, porque muda o objeto, vai para a justiça comum. E essa situação, ela já é uma jurisprudência no próprio STF. Então nós temos a certeza absoluta que se mudar o regime, é constitucional e a gente consegue consolidar tudo. Nós estamos ainda nessa esperança, cobrando a alteração desse artigo 1º para que mude a natureza jurídica, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer não a um projeto que veio, até o momento, como um meio termo. Ainda não é o que a gente quer, mas barra a terceirização, põe em discussão novamente a alteração da lei e nós vamos até as últimas consequências com o governo e com a própria ALEAC, através dos deputados que lá estão, para que haja justiça para esses trabalhadores e para que a população não fique prejudicada. E vale lembrar que tem data. A partir do próximo dia 3 de agosto, se não ocorrer essa alteração, o governo já vai ser obrigado, o IGESAC já vai ser obrigado a começar a mandar o aviso prévio para os 450 trabalhadores que estão no interior, médicos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, condutor de ambulância, aí vai prejudicar quem está lá no Jordão, quem está lá em Taracá, lá em Feijó, Santa Rosa, tanto o trabalhador quanto a população. Não, a gente está, talvez, eu não sei se nós da imprensa estamos conseguindo repassar para a comunidade, para os telespectadores, a gravidade desse momento. Então, é bom nós atentarmos para esses movimentos que estão acontecendo, porque o momento requer, como diz o botequeiro, né? O momento requer calma e muita serenidade para que as decisões não tenham impacto grave, porque imagina, você vai ficar, cidades como Feijó, Tarauacá, Jordão, vão ficar praticamente sem nenhuma cobertura desses profissionais. Quem é que vai cuidar da saúde pública lá? Vai ser complicado. Nós vamos fazer um intervalo agora e eu queria saber do Adailton Cruz quais foram as garantias que o governo do estado do Acre deu para os trabalhadores em saúde. Houve alguma garantia? Que conversas que aconteceram que pelo menos podem trazer deixar menos aperreados esses trabalhadores? Nós vamos fazer um intervalo agora e voltamos com Adailton Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre.